Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Pai Celestial, pela sua bendita e santa misericórdia, que nos alcança de uma forma especial nesta noite de terça-feira, a qual nós fomos altamente abençoados pelo Senhor no decorrer de todo esse dia, e agora à noite estamos reunidos na sua casa, o melhor lugar da face da terra, para recebermos a sua palavra em os nossos corações. Mas, meus amados irmãos e amigos, nós não podemos de modo algum estarmos recebendo a palavra de Deus sem antes mencionarmos a nossa igreja que estará nos substituindo lá na frente. Eu jamais deixo de mencionar os nossos irmãozinhos, ainda criança, mas que estão pelejando para estar junto conosco lá no final, assumindo a posição que nós estamos nesta hora. Lembro do nosso amado irmão Miguel, do seu irmão Rafael, também lembro do Gabriel com seu irmão Gustavo, também lembro, meu amado irmão, do nosso amigo Brian, lá de Copacabana, o seu primo Pietro, lembro também de Camille, lembro de Carol, sua irmã, lembro de Isabelle, e lembro de Bernardo, que também é seu irmão, lembro de Tiago, lembro de Azaf, lembro de Helena, lembro-me de Caio, lembro-me de João Pedro, e também lembro-me de Giovana e de Vandrei, que estão aí pelejando para que a graça de Deus permaneça em suas vidas. Meus amados irmãos, vamos nesta noite, com toda a alegria que há em nós, buscarmos a graça soberana do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nos importa nesta hora. Depois de um dia de envolvimento, de trabalho, de tantas outras coisas, agora vamos receber a palavra de Deus para o alívio, para o conforto, para o consolo das nossas vidas. Vamos mergulhar nessa noite na palavra de Deus, que está registrada no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5, no versículo de número 17. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Amém. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Amém e amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, ó Deus, os teus servos, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, pela alegria, pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder, ó Deus, ouvir, ó Deus, poder ler, poder mergulhar, ó Deus, na Tua palavra. Pai Celestial, pedimos que uma capacitação dos altos céus se aposte de nossas vidas, para que entendamos tudo que o Teu Espírito há de falar aos nossos corações. E mais uma vez, ó Deus, eu peço ao Senhor que não seja eu a pregar, que não seja eu a passar a Tua palavra nesta noite, mas que seja o Teu Espírito Santo, que através dos meus lábios possa falar, ó Pai, com toda a autoridade, com toda a ousadia, com toda a intrepidez, para com a Tua igreja nesta noite, e assim a Tua igreja ser abençoada, para a honra e para a glória do Teu nome. Pai Celestial, que a Tua graça, que a Tua unção, que o Teu poder venha fazer a diferença no final, para a honra e para a glória do Teu nome. É o desejo dos nossos corações, e nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus, pedindo ao Senhor, nos capacite a entender para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amados irmãos e amigos, estamos vivendo dias difíceis, isso é indiscutível, dias os quais carece e requer de nós prudência, requer de nós discernimento, para entendermos o momento o qual estamos vivendo. E o momento é o momento de estarmos nos nossos lares, estarmos voltados para Deus, para a palavra de Deus, não estarmos aí saindo para qualquer lugar, como quem não tem para onde ir. Vamos estar atentos a cada momento, porque aquele que
consegue, de uma certa forma, assimilar cada momento na sua vida, ele é bem-sucedido. E essa precisa ser a nossa realidade. O momento é o momento de pararmos, de esperarmos naquilo que o Senhor pode e quer realizar para com as nossas vidas. E aí no seu lar, e eu aqui na igreja, trazendo a palavra para com o seu coração. Meus amados irmãos, esses momentos, por mais que possamos achar difíceis de ser vivido para nós, não podemos estar na igreja todos juntos ouvindo a palavra, pregando a palavra. Não deixa de ser um momento altamente especial. Porque nesse momento especial, irmão, pessoas que no momento tranquilo não estão na igreja, não querem estar na igreja, quem sabe nesta hora estão na sua casa, com o seu YouTube, com o seu Face, ouvindo a palavra de Deus. Não pode vir mais, não tem o que fazer, vou ouvir a palavra. Então essas palavras, essas pessoas que estão sendo abençoadas para a honra e para a glória do Senhor. Assunto que nós já até pregamos, já trazemos para a igreja, nós estamos trazendo de uma forma especial, novamente, para que essas pessoas também sejam alcançadas pelo aquilo que o Senhor tem para com as suas vidas, e com certeza Ele fará o melhor. Vamos nesta noite, meus amados irmãos, atentar para o que o Espírito Santo quer nos dizer. Nós lemos a palavra de Deus em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que faz uma revelação para com as nossas vidas. E nós sabemos que não há como pregar a palavra de Deus sem que antes façamos a menção, façamos a leitura, a narrativa daquilo que a palavra de Deus quer para com as nossas vidas. Nessa noite nós lemos 2 aos Coríntios 5, capítulo, versículo 17, mas fazemos leitura de tantas outras passagens e sempre ela quer passar algo para nós. Eu pergunto nesta noite, pergunto para com a sua vida, quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Diga amém. Quem acredita que a palavra de Deus é a Bíblia? Que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus nos fala através da sua palavra. E meus amados irmãos, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela está nos dizendo algo especial nessa noite. A Bíblia está dizendo que quem está em Cristo é nova criatura. Quem está no Senhor e Salvador Jesus Cristo é nova criatura. Eu não sei como que você tem vivido. Não sei como que você está nesse momento. Você que está nos ouvindo. Não sei como você tem encarado a condição de vida a qual você tem vivido. Mas uma coisa eu posso dizer para você. Se a Bíblia está dizendo que se alguém está em Cristo é nova criatura, esta noite, meu amado irmão, você pode, ao final desta palavra, você pode, ao final desse culto, sair como uma nova criatura, como alguém totalmente diferente. Você pode sair como uma nova criatura, verdadeiramente falando. E por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, o Espírito Santo de Deus que acompanha esta palavra, tanto a palavra como o Espírito Santo de Deus, tem o poder de fazer, de operar esta obra, esta maravilha na sua vida. Fazer de você uma nova criatura. E o que dizer, pastor, do ser nova criatura? Qual a importância de ser uma nova criatura? Por que eu não posso continuar sendo da maneira a qual eu sou? O que dizer do ser uma nova criatura? Em primeiro lugar, amados irmãos e amigos, eu digo para você que essa dificuldade que você tem de entender a necessidade de ser uma nova criatura é pelo fato de que ser nova criatura é algo inaceitável
pelos homens na sua totalidade. Os homens não aceitam essa condição do ser nova criatura até certo ponto. Não há um coração aberto, não há uma aceitação do homem nesse fato que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. O homem acredita em tudo que se apresenta debaixo deste céu. Ou está propício, ou está pronto para acreditar em tudo que se apresenta debaixo deste céu. Mas o ser nova criatura é algo que há uma dificuldade no seu entendimento, há uma dificuldade na sua mente de entender o que vem a ser o nova criatura. Entenda algo nesta noite, meu amado irmão. O homem acredita que pode transformar-se numa série de outras coisas, menos em ser uma nova criatura. O homem acredita que você pode dormir, uma pessoa de boa índole, uma pessoa bem tranquila, bem assimilada, e acordar no dia seguinte um mau caráter. Isso o homem acredita que pode acontecer. Caramba, e viu fulano, o que foi? Pô, agora como é que ele está? Hoje ele é um bandido, aquele cara é um bandido, é mesmo? Rapaz, que isso? Semana passada ele era gente boa, mas hoje ele é um bandido. Como é que você sabe disso? Não é mesmo, eu vi, eu sei. É possível para o homem acreditar que essa transformação pode acontecer com a vida do homem. Olhamos e vimos que pode ser que o homem acredita que até mesmo você pode deitar na noite de hoje hétero e acordar amanhã homossexual. Há pessoas que têm esse crédito, que acreditam nessa dimensão. Se passarem essa realidade, a pessoa abraça, acredita que isso é possível. É possível uma pessoa deitar de uma forma e levantar de uma outra forma totalmente diferente. A pessoa que tem uma vida íntegra, uma vida rétega até certo ponto, uma vida reta até certo ponto, a pessoa acredita que pode acordar diferente e viver diferente a partir daquele momento. A pessoa normal pode acordar uma prostituta, pode viver essa dimensão de vida. Por que, pastor, essas condições o homem aceita com mais tranquilidade? Essa situação, elas são aceitáveis porque para o homem é possível acontecer. Muitos acreditam, para o mal é fácil que uma transformação aconteça, mas o difícil é o aceitar para o bem. Alguém que era mal se transformar em uma pessoa que vive de uma forma tranquila, de uma vida, uma forma abençoada. Entenda, o ser nova criatura, ela chega a ser inaceitável até certo ponto por alguns crentes. Até mesmo para o crente, para alguns crentes, é difícil o aceitar que alguém que era ruim, alguém que tinha uma vida pesada, alguém que vivia alheio à vontade de Deus, de repente se transformou em uma boa criatura, em uma nova criatura. Pela pessoa ter sido, numa linguagem popular, sangue ruim, demoram a aceitar a sua mudança. Quando não são os cristãos que enfrentam esse tipo de problema, que abre o seu lábio e diz, agora eu me converti, eu sou crente, as pessoas menosprezam, até mesmo xingam, diz que não tem nada a ver, que não é crente nada, você está afim de arrumar problema. Por quê? Porque aquela pessoa viveu uma realidade diferente. Era uma pessoa que era ruim e agora está vivendo de uma forma especial. Mas qual é o problema dessa realidade, pastor? O problema é que essa tem sido a busca, essa tem sido a batida da igreja, essa tem sido a batida da vida do crente.
Pedimos a Deus que salve pessoas. Deus salve esse mundo, salve essas pessoas que estão vivendo de uma forma totalmente contrária à tua vontade, o teu querer. Nós pedimos isso a Deus. Que salve as pessoas, que mude a postura de vida das pessoas. E Deus opera a salvação. Deus opera na vida dessas pessoas. E quando elas vêm transformadas, quando elas vêm modificadas, nós duvidamos. Há uma dúvida no nosso coração em relação àquela pessoa. Mas eu digo nesta noite que Deus tem misericórdia de nós. Nós que pensamos assim. Nós que pensamos ser possível, não ser possível, melhor dizendo, que uma pessoa possa ser transformada pelo poder de Deus. Como ser nova criatura, pastor Pedro? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, diz a palavra de Deus. E como ser nova criatura? Por que essa dificuldade de aceitação? Entenda, meus amados irmãos, humanamente falando, é impossível. É impossível, humanamente falando, alguém se transformar, alguém mudar. E vamos ver como é possível humanamente falando, como é impossível humanamente falando. Abra a sua Bíblia um pouquinho atrás aí no livro de João, capítulo 3. Evangelho segundo João, capítulo 3. Olha só o que diz. Vamos ler a partir do versículo 1. João 3, do versículo 1 até o versículo 4. Humanamente falando, é impossível, por isso que o homem não aceita. Então, o versículo 1 de João 3 diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo o quê? Que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, olha só o que perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, um homem nascer sendo velho? Poderá, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha só, humanamente é impossível entender o ser nova criatura. Nicodemos, alguém que é altamente capacitado, entendendo a palavra de Deus, conhecedor da palavra de Deus, não entendeu que importa nascer de novo, que importa ser nova criatura. Chegou para Jesus e disse: vem cá, Jesus, como é que pode eu vou entrar no ventre da minha mãe novamente? Ele entrou em pânico por causa dessa realidade a qual Jesus falou. Qual o porquê, pastor, de Nicodemos ter entrado em pânico? Porque ele não entendeu aquela realidade. Porque, meu amado irmão, Nicodemos era homem assim como eu, como você. Era um homem natural, assim como eu e você fomos tempos atrás. Olha para você diz isso hoje, que como é que ele não pôde entender, mas como que você entendia, anos atrás, uma pessoa convertida? Você não aceitava, de hipótese alguma você aceitava a conversão de alguém que você entendeu, que viveu numa vida pesada, de repente viver diferente. Então, meus amados irmãos, para o homem natural é impossível entender as coisas do reino. É impossível entender. Deus, ele é espírito. Deus é espírito. E se nós formos para Deus na forma carnal, nós jamais entenderemos Deus naquilo que ele é.
Jamais entenderemos Deus naquilo que Ele é. Deus é Espírito e é espiritualmente que Ele se revela para nós. Deus se revela para mim, se revela para você espiritualmente. E se você formos para Deus de uma forma carnal, nós jamais vamos entender Deus. Jamais vamos entender as coisas de Deus. Espiritualmente, Deus trabalhou na vida de alguém. E se nós não olharmos nessa dimensão, nós não vamos entender e não vamos aceitar. E tem mais, irmãos. Como ser nova criatura, pastor? Ser nova criatura é ser alguém totalmente transformado. Você viu a narrativa que abriu a mensagem? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Diz a palavra de Deus. É nova criatura. Na sua vida, tudo se fez novo. Que passou, passou. Agora, tudo se fez novo. Por quê? É nova criatura. Diz, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ser nova criatura é ser alguém totalmente transformado. E essa transformação é só o Espírito Santo que pode operar. Pode operar. E a Bíblia mostra isso também. Só o Espírito Santo pode operar. João, capítulo 16, do versículo 7 até o versículo 13. O que diz o versículo 7 até o versículo 13? Diz o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ser nova criatura é ser alguém totalmente transformado, e essa transformação é só o Espírito Santo que pode realizar na vida do homem. Precisamos entender essa realidade. O que muda, pastor, na vida da nova criatura? Aí nós começamos a mergulhar nas transformações. O que muda na vida da nova criatura? Como diz a palavra de Deus, como nós lemos, tudo se fez novo. Tudo na vida da nova criatura se fez novo. Se alguém é nova criatura e você não vê a sua vida totalmente transformada, alguma coisa está errada. Se você pensa assim, verdadeiramente você tem razão. Porque a Bíblia diz que tudo se fez novo. Mas existe, meu amado irmão, um fator que a sua mudança, ela é imprescindível na vida da nova criatura. Um fator imprescindível. Esse fator imprescindível na vida da nova criatura, que sofre uma mudança radical, esse fator é o caráter. O caráter do homem sofre uma mudança radical para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus.
que antes o caráter da criatura não era para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Não era. Geralmente o que fazia, o que prestava, não era para que Deus fosse honrado, para que Deus fosse glorificado. Se existe algo que muda na vida da nova criatura, é o seu caráter. E essa mudança, todos percebem, inclusive você. Quando o caráter da nova criatura muda, todos percebem. Inclusive você, que tem observado, que não aceita, mas que você não pode negar, é a mudança do caráter da nova criatura. Atente, meu amado irmão, para a importância dessa nova criatura. Se não mudar o caráter da nova criatura, nada na sua vida mudou. Se não mudar, nada mudou. E o que vem a ser caráter, pastor? Como nós podemos entender, uma vez está sendo falado nessa noite, o que vem a ser caráter? Caráter, meu amado irmão, eu posso dizer nesta noite, é algo que todos nós temos, todos nós possuímos, mas que nós não nascemos com ele. É isso aí. O caráter é algo que todo homem, todo ser humano possui, mas que não nasceu com ele. Uma das poucas coisas que todo homem possui é o caráter. Eu tenho observado no curso dessa caminhada de vida que eu tenho vivido, 57 anos eu tenho caminhado, eu tenho observado um erro muito grande sendo vivido e sendo praticado por pessoas no curso da nossa caminhada. Um erro muito grande que tem sido praticado, e esse erro é o afirmar que a pessoa não tem caráter. Você já observou? Já percebeu? Muitas vezes alguém diz, não, fulano não tem caráter. Alguém diz, você não tem caráter. Não dá para confiar em você, não dá para investir na sua vida, porque você não tem caráter. Não há como poder confiar em você se você não tem caráter. Há pessoas que fazem essa afirmação, e eu digo de uma forma totalmente errada. É um erro muito grande o afirmar que alguém não tem caráter. Por quê, pastor? O homem, preste bem atenção, ele pode não ter cultura. E quantos não são o que nós vimos nos nossos dias que não tem cultura? O homem pode não ter cultura. E por que ele não pode ter cultura, pastor? Porque a cultura é algo que está ligado à personalidade de cada homem, de cada pessoa. A pessoa que tem a personalidade de ser de cultura, de buscar a cultura, então mergulha e sai em busca de cultura, mesmo enfrentando dificuldade, enfrentando barreira, sai em busca de cultura. E por causa disso, ela se torna, muitas vezes, culta. Está ligada à personalidade dela. Mas há pessoas que a personalidade não está relacionada com cultura, ligada a estar relacionada em tantas outras coisas, em tantas outras áreas, mas não a cultura. Então você vai ver que essa não é a realidade, e ela não busca isso para com a sua vida. Então a pessoa pode até não ter cultura, você pode não ter inteligência. Você pode não ter inteligência, esse cara não tem inteligência não, esse homem não é inteligente. Pode entender. Você pode entender que a pessoa não tem cultura, não tem inteligência. Porque a inteligência, ela vem através de esforço. Adquire-se inteligência
através desse esforço, de se esforçar. A pessoa se esforça para obter, e nem todos têm esforço, nem todos se empenham, nem todos buscam a inteligência. Então, por causa disso, você pode dizer que a pessoa não tem inteligência e realmente ela não tem inteligência. Uma outra realidade também, a pessoa pode não ter sabedoria. Pode não ter sabedoria. Pode ter tantos recursos na vida e não ter sabedoria. Por quê, pastor? Porque sabedoria é dom. Sabedoria é um dom de Deus. É Deus que concede sabedoria para o homem. E para que o homem possa obter essa sabedoria, ele tem que buscar em Deus. E que o homem menos tem feito, o que o homem menos deseja com a sua vida, é buscar Deus. É buscar Deus. Então o homem, ele pode verdadeiramente ser alguém que não tem sabedoria. Isso é possível. Mas um erro, meu amado irmão, um erro que nós podemos dizer é você abrir os seus lábios e dizer que alguém não tem caráter. Porque caráter é algo que todo o homem possui. E agora, pastor, como é que nós vamos entender? Caráter, podemos entender de duas formas, duas maneiras nessa noite. O caráter, ele pode ser bom e ele pode ser ruim, pode ser mau. A pessoa que diz, muitas vezes, que o outro não tem caráter, é porque o caráter desse outro que ele está falando é mau, é pesado, é coisa ruim. Então ele diz que não tem caráter. Você marca um compromisso, marca algo com aquela pessoa, olha só, você me empresta X, que dia tal eu chego e te pago. Então chega no dia tal, ele não pagou, então o que ocorre? Aquela pessoa cometeu uma falha no seu caráter, foi mal com o seu caráter. Então a pessoa, muitas vezes, que sofre algo praticado por tal pessoa, diz que aquela pessoa não tem caráter. Ela tem caráter, sim, mas tem um caráter ruim. Um caráter ruim acompanha a vida daquela pessoa, e a pessoa diz que ela não tem caráter. Entenda algo nesta noite, meu amado irmão. Caráter é algo que todo o homem possui. Não nasce com ele, mas todo o homem possui. Como entender, pastor? Como entender essa realidade? Caráter, meu amado irmão, é um conjunto de valores. Um conjunto de valores que são adquiridos por nós no curso da nossa formação. Um conjunto de valores. E esses valores que são adquiridos por nós na nossa formação podem ser valores bons ou podem ser valores ruins. De maneira que nós podemos ter um bom caráter, como nós podemos ter um mau caráter. Mas caráter nós teremos. Porque esses valores que nós vamos adquirindo desde o nosso nascimento até o momento qual nós estamos vivendo, vai montando o nosso caráter. Por isso precisamos atentar a essa realidade. De como nós temos formado os nossos filhos, como nós temos formado essas pessoinhas que estão vivendo sob o nosso cuidado. Só não tem caráter, meu amado irmão, quem não tem vida ainda, ou que já perdeu a vida. Mas todos que estão debaixo desse céu têm um caráter. Tem um caráter bom ou um caráter ruim, dependendo dos valores. E os valores que nós adquirimos dependem muito de quem nos instrui, de quem mostra para nós no que fazer, no que acreditar, no que abraçar. Depende muito para formar o nosso caráter. O que mais dizer da nova criatura, pastor? O que mais nós podemos dizer da nova criatura? As novas criaturas são pessoas altamente privilegiadas. Altamente privilegiadas. Por quê, pastor?
são altamente privilegiadas. Porque dentre as coisas que fizeram parte da sua vida, ou que fazem parte da sua vida, sofreram mudanças, está o seu caráter. Vamos ver. Aí, em 1 Coríntios capítulo 2. Entre as coisas que receberam na vida, a nova criatura que sofreu mudança é o seu caráter. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 até o versículo 16. Olha só o que diz. Somos privilegiados por termos sido transformados em nova criatura. Olha só o que diz o versículo 14 a 16. Ora, o homem natural, preste bem atenção, o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo. Olha o que eu preguei, hein? Não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus, porque lhes são loucuras. Olha só, lhes são loucuras. E não podem entendê-las, porque elas se discernem de que maneira? Espiritualmente. Olha o que eu falei. Se nós olharmos para as coisas de Deus de forma natural, não vamos entender, porque elas são espirituais. E tem mais, versículo 15. Porém, o homem espiritual, o homem que foi transformado, a nova criatura, julga todas as coisas, mas ela mesmo não é julgada por ninguém. A nova criatura não é julgada por ninguém. Por quê, pastor? Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Quem conheceu a mente de Deus que possa instruir? E o que diz para terminar essa leitura? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Dentre as coisas, meus amados irmãos, que a nova criatura recebeu, entre as mudanças que ocorreram na vida da nova criatura, ocorreram na sua mente. Passou a ter uma mente transformada, uma mente renovada. As novas criaturas têm a mente de Cristo. Ih, pastor, pesado isso. Mas não sou eu que estou dizendo. Não é palavra minha. O que estou dizendo, o que está revelado na palavra de Deus. Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Nós, porém, temos o quê? O caráter de Cristo. Nós também pensamos de que maneira? Pensamos como pensa o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entenda, amados irmãos, ter a mente de Cristo significa ter o caráter de Cristo. Significa ter o olhar de Cristo. Significa ter olhar como o Senhor Jesus Cristo olha para as coisas. Nem todos são novas criaturas. Isso é indiscutível. É por isso que é inaceitável. Que nem todos são novas criaturas. Que para ser nova criatura, os valores de Cristo são indispensáveis. Se eu tenho o caráter dele, eu preciso ter os valores dele identificando a minha vida. Sem os valores de Cristo, não há como ter o caráter de Cristo. Se caráter, meu amado irmão, é um conjunto de valores que nós adquirimos na nossa formação, eu fui transformado em nova criatura. Amém, irmãos? Então, se eu fui transformado em nova criatura, eu tenho que receber valores. Valores de Cristo. Os valores de Cristo precisam estar inseridos na minha vida. Entenda algo especial nesta noite. Os valores de Cristo. Coisas que nós não vivíamos, mas passamos a viver agora que somos transformados, agora que fomos novas criaturas. Quais os valores de Cristo?
que acompanha a vida da nova criatura. E o primeiro valor, nós podemos mergulhar, Provérbios 9, versículo 10. Os valores de Cristo precisam estar inseridos em nós. O que diz Provérbios 9, versículo 10? Hein? Diz o seguinte: o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Então, um dos valores que passa a ser acrescentado na vida da nova criatura é sabedoria. Se Cristo tem esse valor, ele transformou a sua vida, ele acrescentou em você sabedoria. E essa sabedoria, ela é demonstrada pelo temor a Deus. Você passa a temer a Deus, você passa a respeitar a Deus. A partir do momento que você é nova criatura, você toma conhecimento de realidades que fazem com que você respeite a Deus e você passa a respeitar. Então, o primeiro valor da vida da nova criatura é a sabedoria. E tem mais, amados irmãos. Outro valor que compõe a estrutura da vida da nova criatura está em Lucas 6, versículo 37. Vamos lá. Evangelho segundo São Lucas. O que diz Lucas 6, versículo 37? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenado. Perdoai e sereis perdoados. Então, meu amado irmão, um outro valor que nos é acrescentado ao sermos transformados em nova criatura é um valor altamente especial: a justiça. Justiça começa a compor a vida da nova criatura. E se não há justiça no seu viver, como que você pode ser uma nova criatura? A nova criatura, ela não julga. Como diz a palavra de Deus, não julgueis e não sereis julgados. A nova criatura, ela não condena. Porque diz a palavra de Deus, não condeneis e não sereis condenado. Meu amado irmão, nesse mundo no qual nós vivemos, nós desejamos justiça para nós, buscamos justiça para nós, mas nós não nos preocupamos em fazermos justiça para os outros. Você quer justiça para você, mas você não busca justiça para os outros. Jesus quer transformar você numa nova criatura. Quer fazer com que você pense de uma forma totalmente diferente. Amém, irmão? Tem mais. Mais um valor do Senhor Jesus Cristo para com a sua vida. Está em João capítulo 17, do versículo 15 ao versículo 20. Você vai ler a Bíblia hoje. Ou você está lendo a Bíblia hoje de uma forma especial. Vamos ler? Então vamos lá, versículo 15, o que diz? Não peço que os tires do mundo. Jesus não pediu que tirasse nós do mundo. E sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, vocês não são mais do mundo. Os que são nova criatura não são mais do mundo. Como também eu não sou. Santifica-os na verdade. Jesus está dizendo para que Deus nos santifique na verdade, porque a palavra de Jesus é a verdade. Assim como eu e tu, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados aonde? Na verdade. E o versículo 20 que diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Mais um valor que o Senhor e Salvador Jesus Cristo estipula
para com aqueles que são nova criatura. E esse valor é a nossa santificação. A nossa santificação. Já fazia parte da preocupação do Senhor Jesus Cristo lá atrás, que nós fôssemos santificados assim como Ele é santo. Disse, santifica-os na verdade. E qual é a verdade? A não ser a palavra de Deus. Santifica-os na verdade. Jesus clamou pela nossa santificação. E se você percebeu no versículo 20, Jesus disse, eu não estou orando só por esses. Não é só por esses que eu estou orando, mas estou orando por aqueles que virão a crer em mim através da pregação. Então, se você crê no Senhor Jesus Cristo através da pregação, Jesus lá atrás já orava a Deus para fazer com que você fosse santo. Você não pode admitir uma outra condição de vida a não ser a santificação, a não ser santo, porque o Senhor Jesus Cristo é santo. O caráter da nova criatura está inserido a santificação. Aqueles que são nova criatura são santificados pelo poder santificador do Senhor Jesus Cristo. E tem mais, amados irmãos, mais um valor para que você abrace nessa noite. Esse valor está em Filipenses capítulo 2, vamos lá. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 8. Para você entenda mais um valor. Não é só esses não, mas só esse para essa noite, só esse. Não é só esses os valores não, tem muito mais valores. Mas para essa noite, esses 4 já estão excelentes. Para que você entenda por que é nova criatura. Filipenses 2, versículo 5 ao versículo 8. Amém? Vou ler, hein? Do versículo 5 ao versículo 8. O que diz? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Redenção, amado irmão. O Senhor Jesus Cristo se rendeu. Então, no caráter da nova criatura, precisa estar a redenção. Jesus, em momento algum, exigiu ser tratado assim como Deus. Exigiu ou colocou o seu poder para ser reconhecido nesta dimensão. Não. Mas, muito pelo contrário, Jesus obedeceu, Jesus se humilhou na presença do Pai Celestial. E nós nos rendemos a Cristo. Render-se a Cristo significa abrir mão de tudo e de todas as coisas em prol da vontade de Deus. Assim é a nova criatura. Alguém que abriu mão de tudo, a sua própria vida, para que seja feita na sua vida a vontade de Deus. Meus amados irmãos, se alguém está em Cristo, é nova criatura. A nova criatura teve o seu caráter mudado. Teve o seu caráter mudado. Foi inserido no seu caráter a sabedoria. Quem sabe antes você não tinha
Essa sabedoria dos altos céus, mas uma vez que você foi transformado em nova criatura, foi inserido na sua vida a sabedoria dos altos céus. Foi inserido na sua vida a justiça. Quem sabe que você era alguém injusto, não vivia para a justiça, mas a partir de ser nova criatura, foi transformada a sua vida. A santificação também passou a fazer parte da sua vida. Quem sabe não existia uma santificação no seu viver, mas a partir da transformação do seu caráter, foi acrescentada na sua vida. E por final, a redenção. Você não se rendia a ninguém. Você não se colocava abaixo de ninguém. Você sempre era o superior. A partir do momento da sua transformação em nova criatura, tudo mudou. Você se rendeu, você se rende, você vive para a vontade de Deus. E para terminarmos nesta noite, como ser uma nova criatura, pastor? Como eu posso ser uma nova criatura? E ser nova criatura é tão somente tendo o caráter de Cristo. Tendo o caráter de Cristo. Se você não tem o caráter de Cristo, você não é nova criatura. Entenda, só o pecado nos impede de ter o caráter de Cristo. Só o pecado. Porque onde existe o pecado, o caráter de Cristo não está presente. Onde existe o pecado, o caráter de Cristo não está presente. É por isso que muitas vidas não aceitam o ser nova criatura. Estão vivendo escravizadas ao pecado. Vivendo escravizada ao domínio do pecado. E se essa é a sua condição nessa noite, eu quero orar com você. Quero orar por você que está dizendo, pastor, eu não quero mais viver essa realidade de vida. Eu quero viver como nova criatura. Se é possível, eu quero viver, eu quero orar por você. Curva a sua cabeça junto comigo, vamos orar em nome de Jesus nessa noite. Você que está dizendo, eu quero, pastor, eu quero viver uma novidade de vida. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro nesta noite, ó Pai, por esta vida. Está dizendo, eu preciso, eu quero, eu necessito, eu preciso ser transformado. Eu quero mudar, eu quero viver diferente, eu quero ser uma nova criatura. Assim como a tua palavra diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, eu estou contigo, Pai. Eu recebo o Senhor no meu coração. Quero viver para o Senhor. Pai Celestial, acrescente esse nome, ó Deus. Acrescente essa vida, ó Deus, no livro, para que, ó Deus, ela possa viver a partir de já, em novidade de vida. Que ela possa viver a partir de já, como nova criatura, em Cristo Jesus. E obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado por estas vidas que estão dizendo, eu quero. Eu te louvo, Deus. Eu te agradeço. Eu te bendigo, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela tua salvação. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia.